Pronto, agora. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo. Que a tua paz, Senhor, a tua bênção, a tua luz nos envolva nesse instante. E agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos companheiros espirituais que estão conosco nesse trabalho. Que tu possa, Senhor, nos fortalecer, nos amparar, nos iluminar nas nossas caminhadas. Também, Senhor, pedimos pelas pessoas do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, que a tua paz possa envolvê-los, todos eles, onde quer que eles estejam, a fim de que eles possam também receber as influências benéficas desta reunião. Gratos, Senhor, também pedimos pelo nosso lar, pelas nossas casas, pelos nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos e todos aqueles que nos são mais caros, Senhor. E também, em especial, pelo planeta Terra em geral, que está passando ainda por uma fase complicada. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção estejam conosco hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos iniciar um novo tema, né? Subtema, aliás, gozo dos bens terrenos. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Bom, então, a gente tem direito de certas coisas, mas desde que a gente tenha trabalho para que isso aconteça, né? A gente tem direito desde que a gente se esforce, trabalhe, se esforce o suficiente para adquirir aquilo que a gente gostaria de adquirir, aquilo que a gente gostaria de ter. Então, os bens terrenos não são negativos. Negativo é o uso que nós damos para ele, positivo ou negativo, porque os bens terrenos são neutros. Mas aí, nós adquirimos esses bens, e aí a gente emprega esses meios, ou esses bens, aliás, para o nosso bem e para o bem do próximo. A gente sabe que se a gente empregar esses bens negativamente, com certeza nós vamos arcar com as consequências desse mau emprego. Então, é isso. Aí, essa questão cai exatamente naquela parábola dos talentos que na reunião passada a gente falou, né? Talentos, quanto maior a pessoa, mais meritória ela é, mais talento ela tem, ela possui. E quanto menos capacidade ela tem, menos talentos ela vai ter. E aí, aquele outro que recebeu um talento, não tinha capacidade para receber, tinha capacidade para receber apenas um talento, e além de ter esse talento, ainda empregou mal o talento, né? Então, é isso que acontece com relação também a essa questão 711. 712. Com que fim pôs Deus atrativo no gozo dos bens materiais? Resposta. Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação, né? Eu acho que a gente já passou por essa questão, não é? Lembra? Uhum. Então, nós vamos adiantar. Já também. Vamos adiantar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Aqui. Aqui, ó, necessário super. Então, vamos memória boa, gente. Memória boa. Aí eu percebi aqui que tinha alguma coisa que a gente já tinha visto. Então, vamos lá. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado
o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. É o limite do necessário. Ou seja, o necessário a gente adquire pela intuição. É como a gente falou na reunião passada, a respeito do estômago, né? A gente come, e aí o estômago nos diz que chegou o momento. O limite é esse. Se a gente extrapolar esse limite, a coisa pode complicar. A gente pode, né, adoecer ou ter problemas gástricos, etc. 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Isso aqui também, eu acho que a gente já passou. Não, passamos não. Não, a gente ficou lá no tá. Super. Então, vamos lá. 716. 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Resposta: sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ou seja, a gente cria necessidades que não existem, e essas necessidades que não existem são chamadas supérfluas, né? A gente cria por conta da nossa... a gente exagera nas coisas e cria necessidade que às vezes a gente nem tem e às vezes nem precisa, aliás, a gente nem precisa. E isso vai de encontro, logicamente, à lei divina. Algum comentário, Sandra? Não, tá claro. Então, vamos lá. 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta. Bom, aqui a pessoa, além de pegar o necessário, pega o supérfluo, e esse supérfluo poderia ajudar outras pessoas que estão necessitadas. E pessoas necessitadas existem muitas nesse mundo. E a gente precisa observar, aliás, é muito fácil observar as pessoas que são bem necessitadas, né? Pelo menos as que são mais necessitadas do que nós. Resposta. Ouviram a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Bom, a resposta está nos dizendo exatamente isso. Aqui, quem pega, assambarca os bens da terra e consegue o supérfluo em prejuízo do próximo, ou seja, esquecem a lei divina e, logicamente, se esquecendo a lei divina, vai ter que arcar com as consequências disso. Comentários de Kardec a respeito da questão. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo. Cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Os falsos profetas. Tá? Sim. Os que só têm a máscara nas religiões são os falsos profetas. Tá? E a civilização traz para nós
cria necessidades que os selvagens desconhecem. Ou seja, a gente cria necessidade que lá eles nem imaginam que existe, que são os supérfluos. Ou seja, lá eles vivem apenas com o necessário. Lá, os selvagens, apenas com o necessário. E não precisam de mais nada daquilo que a gente usa, além daquilo que é necessário. Por exemplo, eles não têm televisão. A televisão, logicamente, de acordo com os selvagens, eles não têm. Se eles não têm, é supérfluo. E deve ser supérfluo para nós também. Né? E outras coisas mais, né? Que a gente tem celular, por exemplo, que essas coisas lindas que a gente aqui, ó, carregando o tempo todo, né? Que a gente não desgruda deste rapaz aqui, para todo lado que a gente vai, a gente viaja, a gente leva, vai para o trabalho, a gente leva, vai para a festa, a gente leva. É um companheiro inseparável. Ou seja, para nós é necessário? Né? A gente criou essa necessidade. Né? Se bem que é um elemento da tecnologia. Agora, a gente não pode pegar esse necessário, esse supérfluo, né, e usar de forma... já o nome já é complicado, supérfluo. E a gente ainda usa de forma errada, aí complica muito mais ainda a nossa situação. Né? Privações voluntárias e mortificações. 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim, porque sem força e saúde, impossível o trabalho. Bela questão e bela resposta. Bom, a lei de conservação nos obriga a trabalhar para conservar esse corpito nosso, né? Sim. E se nos obriga a trabalhar, é porque nós precisamos desse trabalho para elevarmos moralmente e espiritualmente. Né? E materialmente também. Tá, então, a lei de conservação nos dá os meios da gente adquirir os meios de prover a nossa necessidade do corpo, que é uma lei divina, é a lei de conservação. Porque se a gente não tiver o alimento, as necessidades do corpo satisfeitas, a gente não terá força nem saúde para o trabalho. Okay? Continuando. Comentários? Não, está super claro. É aquele lance da teoria, ela é muito clara. O que acontece é a aplicação, a aplicabilidade que a gente dá, porque bens materiais, eles são, se você não souber, tiver um discernimento, eles viram uma tentação. Eles viram, inclusive, um instrumento da nossa perdição. Sim, pois é. Que vira vaidade, eu tenho, eu posso, é meu, aquelas coisas, né? Eu sou tal, eu tenho. O materialismo, né? Se sobressai. Aí começa a expor, mostrar. Aí pronto. Aí começa a complicar a situação moral da pessoa e espiritual. 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Resposta. Essa é boa pergunta. Resposta. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Opa. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir nem as forças físicas, nem as forças morais. Bacana. Então, a posse não é maldita, vamos dizer assim, não é amaldiçoada. Né? A posse é um elemento que a gente pode usar para o nosso bem-estar, nosso conforto, mas que esse nosso bem-estar, nosso conforto não seja conseguido às custas da miséria do próximo.
à custa da miséria do próximo. Então, a gente tem que perceber isso aí. E precisamos estar atentos com relação a isso. Vamos atrás do conforto? Beleza. Agora, desde que seja um conforto suado, trabalhado e que não prejudique a quem quer que seja. 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Resposta: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Tá. Então, as mortificações, privações voluntárias, se privar só por se privar, não é meritório. Ou seja, não adianta, não vale a pena. O que vale a pena mesmo é aqui, ó, ajudar o próximo, né? Fazer o bem aos outros semelhantes, que é mais meritório. 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Respostas: A. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação, que arrasta ao excesso e ao gozo das coisas inúteis. Até parece que a gente adivinhou. Nós adivinhamos. Não, primeiro faz a multiplicação. Nós adivinhamos. 5 vezes 5. Nós adivinhamos. 20. 5. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. 9 menos 2. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Bom, então, as tentações estão aí, como a gente sempre fala, né? E a gente tem que controlar essas tentações. Tem que controlar as tentações e do nosso necessário a gente ajudar o próximo. Não é mesmo? Olha só, ele está dizendo aqui que não é nem do supérfluo. Foi aí. É do necessário para ajudar o próximo. Não é do supérfluo. O que é o necessário? Aquele primordial na nossa vida. Primordial. Por exemplo, alimentação. Né? A gente divide a alimentação aqui, tá? Isso é necessário. Né? Mas o resto pode até ser que a gente... Né? O necessário. Roupa, por exemplo, é necessário. Então a gente pega a roupa, manda, divide, distribui, alimenta. Essas coisas necessárias a gente distribui. E haverá méritos nas nossas atitudes e nas nossas ações. Comentários? Não, muito. Isso aí resume muito de vários assuntos que a gente leu já, né? Isso. Porque as leis falam muito disso, do controlar o exagero e fazer as coisas em prol do próximo. E resistir às tentações. São temas recorrentes. Quando ele vai falar da evolução espiritual. Para que a gente evolua espiritualmente, a gente tem que passar por esses desafios. Isso. Ou seja, o que tu estás falando, Santa, nada mais é do que o resumo, aliás, o resumo do que é a realidade total de todo esse ensinamento. Quer dizer, tudo isso que a gente estuda gira em torno dessas três coisas que tu falaste aí. 3 coisas. Então, todo o ensinamento da doutrina gira em torno disso. É isso aí, agora só que destrinchado, né? Esmiuçado, detalhado. Detalhado. Muito bem. 721.
É meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos. Resposta. Procurai saber a quem ela aproveita e tereis resposta. Boa resposta interessante. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Ou seja, trabalhar se privar por conta do outro, essa é a verdadeira mortificação. Ou seja, se sacrificar, aí cai naquela história. Alguém caiu na piscina se afogando, o outro sai para se salvar e morre. Isso aí. De novo a gente repete isso aí, está repetindo. Então, isso aqui é que é o negócio. Então, aquela história de ficar o tempo todo orando no mosteiro, faz bem para quem? Só para o monge. Assim, depende também a intenção dele nas orações, né? Sim. Ele está orando só para ele, para a própria purificação espiritual, não vai adiantar tanto. No alfabeto. Se isolar, não tem aplicabilidade. Se isolar só para orar, só para ficar ali concentrado, tal. Não é tão meritório assim. A oração é meritória, sim, mas só fazendo oração, orar, porque, na verdade, existem vários tipos de orações e a gente já viu isso. Por palavras, por pensamentos e por atitudes, atos. Se tu faz o bem ao próximo, é melhor do que tu orares por ele. Sandra. Entendeu? Sim. Sim. É muito melhor. Essa é a oração mais precisa, é a prática da caridade, a prática do bem. Não tem aquela história de dizer orar o dia todo, o tempo todo. Não, a gente não pode orar o tempo todo só com palavras. Não. A oração inclui tudo isso aí, essas três coisas. Por palavras, por pensamento e por atitudes, que essa é a principal. Atitude. Atitude. Muito bem. Comentários? Não, ele está Tá bom, bem... né? Então vamos lá. Continuando. 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Resposta. Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Olha só, extremamente interessante isso aqui. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis. Apresentaram-nas como emanadas de Deus. É aquela história, o pessoal sempre diz, não, porque veio de Deus. Moisés, não, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Aí o camarada aqui, o legislador, não, porque essa aqui é uma orientação de Deus, e porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, nós podemos comer de tudo. Aí vem aquela história do tudo me é lícito, aquela história de Paulo, falado na reunião anterior. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso comer qualquer coisa, até veneno, por exemplo. Não é? Posso? Posso, mas não devo. Então, a gente deve se alimentar daquilo que não prejudique a sua saúde. Por exemplo, eu não posso comer carne. Não como de jeito nenhum. Vermelha, Sandra. Mas porque não gosta ou porque faz algum mal? É porque me faz mal. Se prejudica a saúde, ele falou, está falando bem aqui, não prejudica a saúde. Não é porque não gosto, não, porque não é por conta da doutrina também. É porque me faz mal.
E se não me fizesse mal, até hoje eu estaria comendo. Tá? E outras coisas também que eu não posso. Por exemplo, beber, não posso. A gente vai para a bola, termina a bola, fica todo mundo lá tomando e eu na água, direto. Fico bebendo e tomo água, Sandra. E o pessoal da bola na cerveja. No uísque, na cachaça, eles gostam. Se eu tomar alguma coisa, eu passo mal. Ótimo. Porque aí eu não faço o útil ao agradável. Não posso, não adianta forçar a barra. Muito bem. Continuando, alguma pergunta, algum comentário, Sandra? Está bem claro. Bem claro. 723. A alimentação animal é com relação ao homem. Olha só, isso é interessante. Contrária à lei da natureza? Resposta. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Pronto. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Pronto. Repete bem aqui. De acordo com o seu organismo, ele se alimenta. Então, está querendo dizer aqui, de novo, que a gente só se alimenta daquilo que não nos prejudica. Não atrapalha a nossa saúde. Porque atrapalhando a nossa saúde, nós perdemos a força, e perdendo a força, nós não podemos trabalhar. Pronto. Lei de conservação. Aqui, eu só posso me alimentar daquilo que não me faz mal. E isso é o quê? Lei de conservação. Porque se eu me alimentar daquilo que me faz mal, eu vou me matar, me suicidar, aos pouquinhos, mas vou. Tem gente que exagera na comida, feijoada, sarrabulho, cachaça, não sei o que, fumo, cigarro, droga, tem gente que é assim. Cada um exagera naquilo que gosta mais, né? Até nos vícios, nos outros tipos de vícios. Tentações, voltando ao assunto, etc, etc. Tudo isso mata. E às vezes a gente não se dá conta. Oh, coisa boa, né? Mas ele pulava, trazendo ele. Coisa boa. 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Resposta. Sim. Se praticar essa privação em benefício de outros. Aos olhos de Deus, porém, só há a mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, a gente se priva, por exemplo, de uma alimentação, para que a gente não se prejudique. Mas só repetindo aquilo que está lá. Né? Sim. Então, a gente precisa realmente se vigiar. A gente tem que vigiar e orar. Até, inclusive, com relação à alimentação. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, pronto. Um monte de coisa. Vigiar e orar com tudo isso. Eu vou falar uma coisa aí. Uma coisa? 725. O que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Resposta. A que propósito semelhante questão? Eu não entendi bem a questão e o Espírito também não entendeu muito bem a questão. Olha só. Vou repetir. A que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Resposta. A que propósito semelhante questão? Ou seja, qual é o objetivo dessa pergunta? Ainda uma vez, inquirir sempre vós mesmos
se é útil aquilo de que, porventura, se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe à lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Deus. Bom, então, Deus só aprova aquilo que é útil. O que é inútil não adianta. Não pode aprovar o que é inútil. Até porque Deus é perfeito, né? E se Deus é perfeito, ele só pode aprovar o que é útil. O que é útil para quem? Para a humanidade. E aprovar as nossas atitudes, sim, positivas, úteis. Agora, as nossas atitudes inúteis, que tem muitas, a gente tem muitas, né? Ele não vai aprovar nunca. Vai achar nocivo e desagradável. Comentários? Eu também estou pensando aqui em uma forma para que mutilar bicho e gente. Porque eu pensei assim, será que é para comer? Eu vou tirar um pedaço de um animal para comer? Mas nem isso, não precisa. Porque vai deixar o bicho sofrendo, pô. Mata o bicho, pronto. Mas ele está falando também com relação ao homem aqui. Ao homem ou dos animais. Por que mutilar? Pois é. O que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Sim, para quê? Por quê? É isso mesmo. 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dá-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorre para o bem de outrem. Opa. Supões que se adiantam no caminho do progresso, que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. É verdade. Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos de Deus. Sofrer por egoísmo, pensando que está ajudando a si mesmo, não adianta. Ou seja, é prejudicial. Porque sofre, e pode, esse sofrimento voluntário pode até atingir o corpo e a vida. Mortificar o corpo, ou seja, atingir a saúde do corpo e, em consequência, chegar à morte. Então, Deus não aprova. De forma nenhuma. 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, olha só, que tenham utilidades, que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Resposta. Quanto aos perigos e sofrimentos, é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai vossos espíritos e não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente. E a vos roeu o coração, e fareis muito mais pelo vosso atentamento do que infringindo os rigores que já são deste século. Tá, o que ele está dizendo aqui é que a gente não deve maltratar o corpo, e sim maltratar os nossos vícios. Ou seja,
batalhar para vencê-los. Aí sim é meritório. Aí é um tormento. Tá, então, só repetindo. O que a gente deve mortificar não é o corpo, né? Maltratar não é o corpo, mas sim as nossas imperfeições. Esse, sim, é o mérito que Deus quer, o massacre que Deus quer que a gente faça conosco mesmo. Ou seja, nossas imperfeições, orgulho, vaidade, egoísmo, ira, raiva, tudo isso. Ou seja, são os nossos defeitos, os nossos vícios morais que a gente carrega de muito e muito tempo. Capítulo 6, lei de destruição. Bom, até aqui, tranquilo, Sandra? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos passar para um novo assunto. Para uma nova lei, na verdade. Lei da destruição. 728. É lei da natureza da destruição? Resposta. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Opa! Aqui, Sandra, a resposta está nos dizendo que todo tipo de destruição é necessária. É necessário. Por exemplo, essa pandemia, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, os desastres aéreos, terrestres, marítimos, etc, etc, etc. A gente olha de cara, olha apenas aquilo que está acontecendo, mas não olha o porquê daquilo e nem os benefícios que aquilo vai trazer. Inclusive a nossa morte. Apesar, repito, né, a gente já falou isso aqui muitas vezes, apesar da gente não querer ir, mas vai ter que ir porque é um bem necessário. Aliás, um mal, entre aspas, necessário. Para a nossa própria evolução. Os sofrimentos também necessários para a nossa evolução. Então, não tem. Só acontece assim. Por exemplo, quando a gente vai reformar uma casa, o que acontece? A gente passa um monte de complicação, aí às vezes tem que mudar de casa, né? Tem que mudar de casa para reformar. E a casa vira uma bagunça, uma poeirada, um monte de entulho, um monte de confusão, poeira, tal. Mas aí, quando está pronto, a gente chega, opa, que maravilha. Foi necessário destruir uma para construir outra, e mais bonita. Né? Eu sempre conto uma historiazinha que aconteceu lá em casa. A gente fez uma pequena reforma lá em casa. Mas era uma pequena reforma que a gente não precisou sair de casa. Aí, quando foi um dia, eu cheguei do trabalho, aí o pedreiro ainda estava lá. Eu olhei para aquilo, tudo bagunçado, tudo cheio de poeira, um monte de pedaço de pedra, de tijolo, pelo chão. Eu disse, poxa, meu irmão, mas que bagunça isso aqui. A frase que ele disse é uma frase muito simples, mas com profundo entendimento filosófico, vamos dizer assim. Porque o alcance do que ele falou, talvez eu nem tenha percebido, mas eu percebi. Ele disse assim, seu Rubem, para arrumar tem que bagunçar. Uma frase linda. Verdade. Para arrumar tem que bagunçar. Então, para arrumar qualquer bagunça, qualquer coisa, tem que bagunçar essa coisa primeiro, para depois arrumar. É uma maravilha essa frase.
Ou seja, aí eu entendi, não sei se ele entendeu a profundidade daquilo que ele falou, porque às vezes não, né? Eu digo, rapaz, mas que coisa mais interessante essa frase do cara. Ou seja, depois que aprontou, eu olhei e rapaz, arrumou, ficou bonitinho, bacana. Ó, mas bagunçou primeiro. Esse planeta não está passando por uma fase de transição? Está bagunçando o planeta todo. Tá. Mas para quê? Para arrumar esse planeta. Para dar novo horizonte, né? Novo ar para esse nosso planetinha que está meio bagunçado faz tempo. A lei de destruição é necessária para arrumar as coisas. Tanto os seres humanos, os animais, as plantas, as aves, etc. Tudo vai arrumar. Questão 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Resposta. As criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetivam. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Opa! Destruição esta que obedece a um duplo fim. Manutenção do equilíbrio e da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Isso aqui é muito interessante. Esse invólucro é simples, acessório, e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora pelas metamorfoses diversas, porque passa. Realmente, a lei da destruição. Animais devorando animais. Eu estava aqui na televisão, né? Eu estava vendo a selva. Sim. Como vivem os animais na selva. Né? Olhe, se a gente olhar apenas à vista, aquilo que está vendo, a gente acha um negócio horroroso. Deus, como é que pode acontecer um negócio desse? Leão devorando a lebre, sai correndo, e ele atrás, fica perseguindo. Né? E aí, pega a lebre, dá uma bocanhada no pescoço, ali, imobiliza e mata. Aí, para ali, aí vai comendo aos pouquinhos, Nossa, que cena! E as cobras? Comendo os coelhos, comendo outros animais, principalmente as cobras grandes, que engolem o animal inteiro. As tartarugas, olha só que coisa mais interessante. A tartaruga sai do mar, passa vários metros na beira da praia para enterrar os ovinhos. Aí volta para a praia. Aí as tartaruguinhas nascem de lá, aí saem de lá de onde estão e vão caminhando, correndo para a praia. Nesse intervalo de lá até a praia, tem um monte de predadores, sai comendo as bichinhas. As que escapam para o mar, tudo bem, sobrevivem. Mas toma outras, não. É a destruição necessária para o equilíbrio da lei, para o equilíbrio da natureza. Porque se não tivesse isso aí, o desequilíbrio era total. E essa destruição, porque por trás dessa destruição, que eu quero dizer, há os desígnios de Deus para o equilíbrio da natureza. Mas que crueldade, não sei o quê. Mas ele está dizendo bem aqui que o corpo do animal não tem nada a ver. Fica a essência, que é a principal coisa, que é o espírito. O que importa é o espírito, é a essência, e não o corpo. Mas que coisa interessante. Comentário, Sandra? A perfeição, né? A perfeição de Deus, que vai construindo tudo, que pensa tudo. É muito lindo, né? É lindo demais. E a gente só vê a parte negativa da coisa.
A gente só vê o negativo. Mas por quê? Aí, o pessoal que não entende de outra religião, diz, ou que nem tem religião. Se Deus existe, por que ele permite um negócio desse? Tanto sofrimento nesse mundo. Não sei o quê, papai reclama, não sabe. Não tem visão da coisa. Não percebe por trás daquilo o principal, o essencial. Por isso que o Pequeno Príncipe disse lá, né? O essencial é invisível aos olhos. A gente não percebe o essencial. É invisível aos olhos. E essa frase é um espetáculo. É uma maravilha. 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Resposta: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Opa! Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Opa! Então, toda destruição acontece na hora marcada. Aliás, tudo é pela hora de Deus. O que tem que acontecer, a gente não pode antecipar e nem adiar. Por exemplo, se a gente tem que conseguir algum bem, a gente não pode antecipar. Não, porque está demorando, não sei o quê. Não, é na hora de Deus. Deus é que sabe qual é a hora certa. A gente fica reclamando de imperfeito que é. Sim. Né? De reclamão que é. Mas tudo tem que ser na hora exata, na hora certa. Nem antes, nem depois do tempo. Na hora certa. As coisas que tem que acontecer na humanidade, por exemplo, grandes invenções, nunca acontecem antes nem depois do tempo. Só acontece na época que deve acontecer. Comentário, Sandra? Tudo perfeito. É uma maravilha isso aqui. Isso aqui é uma maravilha. Mais um pouquinho, vamos lá. 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, olha só, nos livra dos mares destes, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Resposta: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Bom, aqui a morte faz que a vida, que a gente passe para uma vida melhor. Mas quem quer ir para lá? É verdade. Quem quer ir para lá? Ou seja, aqui a gente só vê a parte negativa da coisa, né? Sim. E eu repito a frase do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. A gente não enxerga a destruição da morte do nosso corpo, a gente não enxerga que é um bem para nós. A gente não enxerga isso, porque está invisível aos nossos olhos.
Então, é uma lei maravilhosa, essa da destruição. Apesar da gente não gostar, né, Sandra? De verdade. Mas é uma maravilha, porque vai resultar em algo positivo. Sempre em algo positivo. Como a gente é reclamão, a gente fica nessa história. 731. Porque ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Resposta. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Tá. A lei de destruição é o remédio do lado do mal. O mal né, ajuda nessa destruição. Né? E, logicamente, o equilíbrio. Eu me lembro do tsunami. Lembra também? Lembro. Que matou 225 mil pessoas, aproximadamente. Ou seja, essa destruição aí ajudou no equilíbrio da humanidade, em termos de números de pessoas. Porque a gente sabe que o planeta Terra o número de pessoas está aumentando. Sim. Mas esse número de pessoas que está aumentando é um número, né, cadenciado. Não é de uma vez. Né? Não é de uma vez. Por que é cadenciado? Por conta da lei de progresso, por conta da lei de equilíbrio da natureza. Equilíbrio da natureza. Então, animais destroem animais, devoram animais para o equilíbrio da natureza. E a gente já viu anteriormente que é exatamente para o bem nosso, para o bem dos animais, da natureza e próprio nosso. Essa destruição. Se não fosse assim, seria um caos. Esse planeta estaria um caos. Para demonstrar para nós que tudo, existe o dedo de Deus controlando as coisas. E a frase, Deus está no controle, é perfeita. Deus está no controle de tudo. Não só do nosso planetinha, que é uma porcariazinha nesse universo, mas do grande universo em si. Deus está aí. Bom, perguntas, comentários? Não, está tudo bem claro. Ok. Então, vamos ficar nesta daqui, para que a gente comente a partir da próxima reunião. Deixa eu... Bom. Faz a peça para nós, Sandrinha? Faço sim, vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade no estudo de hoje, de entender que as coisas precisam ser renovadas para que elas cresçam, para que elas se mantenham. Que a gente possa levar esses ensinamentos sempre em prol do nosso aprimoramento espiritual. Agradecemos também a presença dos espíritos amigos que nos auxiliam nessa compreensão e que se fazem presentes, nos guiando, nos orientando, nos ajudando nos percalços da vida. Dessa forma, Senhor, pedimos harmonia, tanto para nós quanto para os nossos parentes, amigos, as pessoas que precisam de um pouco de paz, tanto física quanto paz espiritual. Dessa forma, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Andréia. Bom passeio aí, aproveite bastante por mim. Ok. Eu cheiro da nossa mamãe, para Sérgio Lembranças, para as crianças também. Hoje é aniversário do Sérgio. Parabéns aí. Manda dizer que eu estou mandando parabéns para ele. Tá bom? Digo sim. Ok. E até a próxima terça. Próxima terça você vai estar viajando também?
Não, acho que vou... Não sei, a gente ainda vai programar isso aí. Tá? Então pronto. Mas A gente aí, vê então, isso aí. qualquer coisa me avisa. Tá, eu te aviso sim. Ok. Tá bom? Aproveitem aí bastante. Tá bom, Tudo de obrigado. bom. Boa Tchau, noite. tchau. Tá Boa bom, noite. tchau.